E o Flamengo está no mercado em busca de um atacante. Não perdeu tempo e contactou Darwin Núñez, uruguaio que joga no Al Hilal. Eu vou falar sobre isso, vou falar também da proposta do Mengão apresentada por John Arias. Vou falar do técnico Filipe Luís e a pressão que está sobre o treinador após 4 jogos sem vencer. Eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, é muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito, queria muito que você observasse. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Tenho muita coisa para falar nesse vídeo. Vou começar o vídeo já falando sobre Lucas Paquetá, isso porque ontem, após o empate contra o Internacional, o jogador foi para as redes sociais para fazer um desabafo. Abre aspas para o Lucas Paquetá, ele disse: longe de ser o início que eu imaginava com essa camisa. Queria agradecer a todos pelo apoio e carinho. A minha volta ao Maracanã. Sempre é único vestir essa camisa. Trocaria qualquer coisa pela vitória. Precisamos melhorar. Vamos trabalhar muito para voltar a vencer. Contamos com vocês, nação, grato a Deus sempre, foi o que colocou o Paquetá nas suas redes sociais após o empate de ontem entre Flamengo e Internacional por 1-1. E o técnico Filipe Luís foi perguntado sobre a pressão que ele vem sofrendo por conta dos resultados ruins. Foram 3 derrotas seguidas, além de 3 derrotas seguidas, ontem foi um empate em que o Flamengo criou muito pouco. Foi o que eu falei ontem no pós-jogo. O grande problema do Flamengo é que o Flamengo está criando muito pouco, não tá conseguindo fazer jogadas, não está conseguindo penetrar, infiltrar no time adversário. É sempre a mesma coisa, bola do lado, cruzamento, bola do lado, cruzamento. Ontem o goleiro Rocher, no primeiro tempo principalmente, não fez praticamente nada de defesa. No segundo até que teve aquela do Carrascal, depois teve outros lances mais perigosos do Flamengo. Mas no primeiro tempo, o goleiro Rocher não fez nenhuma, porque o Flamengo não conseguia criar. O técnico Filipe Luís disse que os jogadores ainda não estão prontos fisicamente e que existem alguns ajustes que vão precisar ser feitos e que esses ajustes aí acaba que levam um pouco de tempo e tem a questão da pré-temporada ainda, do início do Campeonato Brasileiro. Mas uma coisa é fato, o Flamengo precisa voltar ao caminho da vitória. O Flamengo precisa reencontrar, na verdade, o caminho da vitória. Foram 3 jogos perdendo, ontem empatou, ainda não venceu no Campeonato Brasileiro nessas 2 rodadas. O Flamengo precisa voltar a vencer e precisa voltar a vencer urgentemente. O Flamengo precisa, de forma urgente, tomar uma atitude e reencontrar aí o caminho da vitória, porque é importante neste momento que volte a vencer, que volte a ganhar e que volte a performar muito bem. O técnico Filipe Luís falou que ele sabe exatamente o que está acontecendo com o time e vai trabalhar para melhorar isso. Tomara que melhore mesmo, até porque o torcedor já está ficando chateado, já está ficando incomodado com esse momento em que o Flamengo está vivendo um momento muito abaixo, um momento muito aquém aí do que foi, por exemplo, o ano passado. Tomara que dê certo, que o técnico Filipe Luís consiga botar o time de volta nos trilhos. E antes de eu falar sobre Darwin Núñez, deixa eu falar sobre John Arias. Isso porque a informação é que antes do jogador se acertar com o Palmeiras, o Flamengo havia feito uma proposta de 22 milhões de euros pelo jogador, 146 milhões de reais mais ou menos. O que acontece, gente, é o seguinte: o Flamengo fez a proposta pelo John Arias e o John Arias respondeu ao Flamengo que não queria jogar no Flamengo pelo relacionamento que ele tem com o Fluminense. O jogador que vinha, que saiu do Fluminense, foi para a Inglaterra no ano passado, ele vai voltar para o futebol brasileiro. O Fluminense, inclusive, tinha até ontem a prioridade na sua contratação, não exerceu essa prioridade. E aí,
O Flamengo foi lá e fez uma proposta, 22 milhões de euros para o Wolverhampton. E o John Arias, ele respondeu a proposta do Flamengo. Antes do Wolverhampton responder, ele mesmo tomou frente e respondeu e disse que não queria jogar no Flamengo, não iria jogar no Flamengo pela ligação que ele tem ao Fluminense, talvez pelo respeito que ele tenha ao Fluminense. O Flamengo já até sabia da decisão do John Arias quando fez a proposta. Porém, o Flamengo mesmo assim foi lá e fez a proposta, até porque para dar uma inflacionada no mercado, para o Palmeiras não ir lá e comprar ele tão barato, talvez por 20, por 19 ou por 18 milhões de euros. O Palmeiras teve que botar 25 milhões de euros, porque lá tinha a proposta do Flamengo de 22 milhões de euros. Bom, vamos ver o que vai acontecer aí para frente, porque o Flamengo segue a busca de um atacante. A diretoria está procurando um atacante e contactou o Darwin Núñez. Antes de eu falar sobre Darwin Núñez, deixa eu falar com você da aba Produto aqui rapidinho. Tá vendo aqui essa aba Produto? Aqui você encontra diversos produtos do Flamengo. Você quer comprar produtos do Flamengo original? Camisa, bermuda, chinelo, material escolar. Tá chegando as aulas agora, você quer que teu filho vá para a escola, trajado de Flamengo, mochila, estojo, material escolar do Flamengo? Tem tudo aqui na aba Produtos. Você pode clicar aqui e você pode ter acesso a produtos originais do Flamengo que chega na sua casa. Você pode comprar pelo seu cartão de crédito, parcelar e receber na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Lembrando que quando você compra por aqui, duas coisas acontecem. Primeiro, você ajuda o Flamengo por se tratar de um produto original. E segundo, você ajuda o nosso canal. Vale a pena você clicar e ver. Tem um manto já 2026. Além do manto 2026, também tem tem o manto 2026, além do manto 2026 também tem camisas do Flamengo a partir de R$70, tem também material escolar para o seu filho ir para a escola, mochila, estojo, essas coisas todas, vale a pena você dar uma olhada. Clica aqui e vê se você gosta de algum dos produtos. Bom, falar sobre Darwin Núñez agora, porque o que acontece é o seguinte, o Flamengo está atrás de um centroavante, o Flamengo sabe da necessidade de contratar um centroavante e a informação que eu recebi ontem é a seguinte, o Flamengo vai se aproveitar do fato da janela da Europa ter fechado para buscar um nome de peso, para buscar um jogador pesado, para buscar um jogador que vai chegar, vai vestir a camisa e vai dividir a posição com o Pedro na frente. Essa é a ideia do Flamengo. É contratar um jogador que vai chegar para dar resultado. É contratar um jogador que vai chegar para resolver o problema ali junto do Pedro no ataque. E aí o que acontece? O Flamengo foi ousado, fez aí um contato com o Al Hilal para saber informações sobre Darwin Núñez. E o que acontece é o seguinte, já se assustou de cara com o salário do jogador. O jogador ganha 16 milhões de euros por ano. Cara, 16 milhões de euros por ano, se eu não me engano, ele ganha aí, em média 13 milhões de euros por mês. 1.300.000 euros por mês, isso dá 8 milhões de reais. Óbvio que se o Darwin Núñez quisesse vir para o Flamengo, ele teria que aceitar abaixar e muito o salário dele. A questão que pegou no contato que o Flamengo fez por Darwin Núñez foi logo essa, quando o Flamengo ficou sabendo do salário que o jogador ganhava, 16 milhões de euros por ano, 1.300.000 euros por mês, 8 milhões de reais. Então, assim, é um salário muito fora da realidade do Flamengo, muito fora da realidade do futebol brasileiro, muito fora da realidade do futebol sul-americano. Então, assim, se o Darwin Núñez quiser sair do Al Hilal e voltar para a América do Sul, o uruguaio já teria que voltar sabendo que nenhum clube na América do Sul teria condições de pagar o seu salário. Ele teria que diminuir e muito a pedida salarial. O jogador vai perdendo espaço também no Al Hilal, porque o Al Hilal contratou o Benzema, e tanto o Darwin Núñez como o Marcos Leonardo, os dois jogadores, agora estão disputando ali um espaço para ser o reserva do Benzema após a contratação do francês. Vamos ver como é que vai ficar também essa situação. O fato é que o Flamengo fez o contato para poder contratar Darwin Núñez. O fato também é que o Flamengo está no mercado
para contratar um atacante. O Flamengo quer contratar um atacante, tem a questão das características ali que o Flamengo quer, a pedido do Felipe Luiz, é um jogador que seja mais móvel, que faça melhor um facão, tipo o Gabigol 2019, 2020, um cara que sai um pouco mais da área e entre por trás do zagueiro fazendo um facão para receber essa bola de frente pro gol. A ideia do Flamengo é essa, precisa aí garimpar no mercado, precisa procurar esse jogador. E tem aí até o dia 3 de março, né? Tem um mês aí pela frente para encontrar essa peça. Mas ontem o José Botto afirmou que sim, o Flamengo não desistiu de contratar e o Flamengo está atrás de trazer um reforço para o ataque especialmente. Por falar nisso, o Flamengo retomou as negociações com o Red Bull Bragantino para a saída de Wallace Jan. O Flamengo voltou a conversar com a equipe do Massa Bruta, a tendência é que a negociação ela volte a evoluir e o Wallace Jan realmente ele deixa o Flamengo. Ontem o garoto foi relacionado pelo técnico Felipe Luiz, até porque ele está à disposição do técnico Felipe Luiz. Ontem ele voltou a ser relacionado, mas as conversas entre Flamengo e Red Bull Bragantino voltaram aí a acontecer, informou o Renan Moura, ainda de forma tímida, tá? Mas já voltaram a acontecer. A tendência aí é que a negociação volte a andar e o Flamengo conclua a transferência de Wallace Jan. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu peço. Tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento, a sua inscrição. Você não paga nada por isso, basta você se inscrever. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu! Pois é. Mais um jogo ruim do Mengão em pleno Maracanã. Dessa vez contra o Inter, diante de sua torcida, o Fla esteve muito abaixo do esperado. Com o time claramente fora de forma e de rotação, o Fla saiu atrás com golaço de Borré e só conseguiu empatar com a Arrascaeta de pênalti. O técnico Felipe Luiz já começa a sentir o peso do pior início de temporada em 24 anos. O Flazoeiro traz também informações sobre uma possível chegada do atacante Darwin Núñez. Créditos ao canal Flazoeiro e link do canal na descrição desse vídeo. Curtiu esse conteúdo? Deixa seu like e aproveita para se inscrever no canal. Vai ter muita resenha do Mengão esse ano. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.